A paz do Senhor. Aqui que vos fala é o irmão Fabiano, do canal A Voz que Clama no Deserto. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Este canal é criado no intuito de deferirmos a palavra de Deus, testemunho das maravilhas do Senhor. Amados, a palavra de hoje está direcionada ao pastorado feminino. É lícito, convém. O que isso reflete diante de Deus, diante da sociedade, dos homens e da mulher? Qual é o reflexo disso? Vamos direto ao assunto. Amados, sabemos que nos dias de hoje temos o pastorado feminino com muita força. Podemos até mesmo entender que muitas das igrejas, principalmente as pentecostais, ela tem aderido um número grande de mulheres pastoras. O que isso implica? Convém, não convém? Tem muitas opiniões. Alguns concordam, outros desconcordam, mas sem interesse religioso, sem interesse político. Vamos à luz da palavra. A Bíblia nos diz, irmão, no livro de Gênesis, que Deus criou o homem e criou a mulher. Criou o homem, colocou no jardim, deu governo a ele sobre os animais, sobre os animais dos ares, terrestres e aquáticos. Consequentemente, deu o governo a Adão. E da costela de Adão formou a mulher, a sua ajudadora. E a Bíblia diz que a mulher caíste, pecou, e consequentemente Adão deu ouvido à sua mulher e também pecou. E para consolidar esta palavra, vamos aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Meu irmão, está um pouco assim balançando, porque eu estou sem um apoio aqui. Mas não ligo para isso não. Não ligo muito para a edição deste vídeo. Eu sei que isso importa, mas o melhor é o conteúdo. E aqui está dizendo em 1 Timóteo, capítulo 2. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha aí, irmãos, o contexto que o pregador aqui está usando como critério para esse silêncio, para esse comportamento da mulher, é a criação. Estamos falando aqui já no tempo da graça. Aqui é Paulo falando a Timóteo como deveria se proceder com as mulheres. Então, estamos falando já no tempo da graça, não do tempo da lei. Mas vamos às raízes. Irmãos, depois da queda, sucedeu. Adão e Eva procriou, mas procriou já debaixo do pecado. Consequentemente, as transgressões vieram. Veio o dilúvio de Noé. Consequentemente, Noé foi o patriarca. E da geração de Noé veio os descendentes, Sem, Jafé e Cã. E aí a gente vai entender a genealogia já sendo contada pelos varões. Sete, Noé, Sem, e aí você vê Abraão. A genealogia era contada pelos homens. Se você procurar quem era a esposa de Caim, depois que ele matou o irmão e foi ali, dado como vagabundo sobre a terra, como forasteiro, ele levou um sinal sobre sua testa para que não o matasse aquele que o visse.
Se a gente pegar e entender quem foi aquela mulher, a irmã dele. Porque não se contava a genealogia pelo sexo feminino, mas pelo masculino. Em toda a genealogia só entra duas mulheres na história, Raabe e Ruth. Não como chefe, como governo, mas para destacar a misericórdia de Deus. Irmãos, irmãs, eu sei que nos dias de hoje é natural que as mulheres tenham tido espaço, é natural que as mulheres, elas cada dia mais estejam segurando responsabilidades, estejam à frente de grandes trabalhos, até porque o homem tem se exaltado, tem se recuado, tem saído dos seus compromissos, abandonado. Não que isso seja geral. E o poder do movimento também feminista, todo esse poder que vem aí, né, adentrando não só na sociedade civil e comum, mas também dentro da igreja. Irmãos, quando foi levantado os 12 patriarcas, não houve uma mulher. Não por causa de diminuição, porque a mulher mínima é diminuição, não, ou a exaltação do homem, não. Cada um veio, Deus fez cada um para um propósito. Você vê que o homem tem uma estrutura física, óssea, hormonal, totalmente diferente da mulher, porque cada um para o seu propósito. A mulher tem um propósito dela, um homem tem um propósito dele diante de Deus. Não foi eles que escolheram a estrutura física, não foi ele que escolheram a sua função, mas o que o criou, Deus. Criou o homem para o governo e a mulher para ser auxiliadora. Então, entendendo isso, por causa da criação, isso continua perpetuado até os dias de hoje. E como podemos chegar à conclusão desse raciocínio? É simples. A questão da genealogia já explica. Foi contado pelos varão. Até mesmo em Mateus capítulo 1 vai falar de toda a genealogia de Cristo. Só entra duas mulheres, volto a repetir, por questão de destaque da misericórdia de Deus. A gente vai aí entender que quando se levanta os 12 patriarcas, que também era projeto de Deus, se levanta 12 varão. Quando se levanta 12 apóstolos, se levanta 12 varão. Quando a igreja cresce, dá frutos, se levanta 7 diáconos. A mulher, ela tem um papel importantíssimo na criação de Deus, que seria do homem sem uma mulher no auxílio, sem uma mulher ajudadora ao seu lado. Vamos destacar alguns textos bíblicos. Aqui temos, irmão, aqui em Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, as mulheres serviam a Jesus com seus bens. Que mulheres foram essas? Podemos contar Maria Madalena, Maria, sua mãe. Podemos contar aí Joana, várias mulheres ali, que no tempo do ministério do nosso Jesus Cristo, quando ele ainda estava em terra com seus discípulos, em carne, osso e espírito, ali era ajudado o seu ministério com os seus bens, com seus donativos. Elas ajudaram imensamente o ministério de Jesus, que era rolado por 12 apóstolos, homens. Não porque existia exclusão ou diminuição, porque o governo foi dado ao homem, e isso foi respeitado na velha aliança entre os patriarcas, como também na nova aliança. O filho não ousou quebrar o princípio da criação. Então permaneceu ainda sobre o cajado de Cristo em terra
os 12 apóstolos. E olha que temos mulheres ali de excelente testemunho, de fé, de restauração, de poder de Deus, como Maria Madalena. Poderia ser uma apóstola. Ainda que ela viu Jesus, né? Foi a primeira vez Jesus que muitos usam isso até como texto para aplicar que a mulher, sim, pode sim ser uma pastora porque ela levou a mensagem para os outros discípulos. Não, irmão. Isso não é conceito de chefia de governo. Ser mensageiro, ser profetisa, não é conceito. Ainda que tivemos uma mulher, Débora, que era profetisa em Israel no tempo dos juízes, ela não governou Israel. Ela profetizava para aquele povo, julgava aquele povo, porque ainda não tinha se apresentado tal varão. Aí veio Baraque e foi à frente da batalha. E ela falou, a honra todavia não será tua? Irei contigo, mas todavia a honra será tua. Então, ela foi uma mulher sábia. Não ousou passar na frente de Deus. Mas ela entendia o seu lugar. E que não é um lugar qualquer. É um lugar de destaque. É um lugar de honra, de proteção, de privilégio a mulher tem. Sabemos que isso é sem comentário. A guerra, quem vai à frente? O homem. Imagine em uma guerra morresse todas as mulheres. Meu Deus, como seria a procriação? Um homem e 10 mulheres se procria bem mais rápido do que uma mulher e 10 homens. Não existe. É a lei da criação que permanece o governo de Deus. Então vamos entender aqui que o pastorado feminino, ele não convém, ele não é lícito diante de Deus. Não por uma escolha do homem, não por uma escolha da mulher, mas por uma escolha de Deus. Desde a criação, um para o governo e o outro para auxiliar. Também Tito aqui, ele vai dizer coisas importantes, que a mulher mais velha, que tem um bom testemunho, ensine as mais novas como cuidar do esposo, como cuidar dos filhos. Olha que missão importante. Ela está cuidando da parte da continuidade da existência daquele varão, que é o governante. Ele está na batalha, ele está ali no dever de suprir, de provedor, de governante, mas a mulher que cuida do maior bem que ele tem, os filhos. Do maior bem que ele tem, a continuidade dos propósitos de Deus. Olhe a importância do governo da mulher. Exercer o ministério no seu lar. Com os filhos, com as mulheres mais novas também, no ministério na igreja e no seu lar. Tanto com suas filhas, como as mulheres mais novas que congregam na igreja. Olha que importância, de alta importância, esse ministério. No ministério de Jesus, ela se destacava com seus donativos. No ministério aqui que Tito está regendo, ela se destacava em ser mestras das mais novas. Aí vem Pedro e diz que as mulheres não se extraviem em trajes ornamentais, joias, seus enfeites, mas no homem encoberto, ou seja, no respeito, numa mulher que honra, numa mulher que se submete a honrar o seu esposo. Isso não é humilhação, irmão. Submissão não significa humilhação, mas respeito, reconhecimento de senhorio. Lembra de Sara? Este aí é meu senhor. Chamava Abraão de senhor. Hoje isso flui como um machismo, um fascismo, algo terrível ao olhar constituído das mulheres de uma sociedade que está cada dia mais já no maligno. Já está no maligno, cada dia mais sendo destruídos os princípios e expondo a mulher às vergonhas, expondo as mulheres aos perigos, expondo a mulher à ponta da faca. Os números hoje falam por si só. As mortes do sexo feminino têm aumentado inumeramente.
e leis hipócritas que não protegem estão sendo criadas, favorecendo mais ainda a destruição social familiar. Mas, enfim, o pastorado feminino, ainda que agrade, porque as mulheres são zelosas, as mulheres são virtuosas, são bem mais cuidadosas que o homem, bem mais atenciosa, mas a estrutura não tem. A estrutura que deveria ela ter está no varão, porque foi dada a ele o governo. Então você vê Pedro também defendendo a mulher submissa com um bom comportamento. Você vê Paulo também exortar isso no texto que a gente leu. No texto em que ele diz aqui em 1 Timóteo 2, a mulher aprenda em silêncio, mas mais acima ele vai falar aqui no 9, versículo 9 do capítulo 2 de 1 Timóteo, que do mesmo modo as mulheres se atraviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro. E mais além ele vai falar da queda, e no 15 ele vai dizer, salvar-se-á, porém, dando à luz a filho, e se permanecerem em sobriedade, na fé, no amor e na santificação. Olha os princípios de salvação que entra no contexto do ministério feminino. Santificação, sobriedade na fé. É nesses princípios aqui, pudor, modéstia. Você vê que não entra em questão de liderança. Não entra em questão de governo. Jesus levantou 12 apóstolos. A igreja foi levantada, pastor Pedro. O pastor Pedro levantou 7 homens diáconos. As filhas de Filipe, que é uma defesa daqueles que apoiam o pastorado feminino, essa tese, que profetizaram. Profetizar, irmão, não é governo. Profetizar é dom. Profetizar, todos podem. Aliás, em Gálatas podemos ver que, diante de Deus, somos iguais sim, irmãos. Recebemos a mesma promessa. Isso é verdade. O sangue foi derramado de igual para todos. Os dons do Espírito são derramados de igual para todos. Todos recebem o dom, recebem as virtudes, a promessa. A coroa da vida está reservada para todos aqueles que permanecer e perseverar no sangue de Cristo, no sacrifício, na fé. Isso aí não há diferença diante de Deus. Mas por questão da criação permanece a questão do governo. O governo pastoral ao homem. Não só pastoral, mas também da sua casa, o governo familiar. Irmãos, por que as mulheres hoje estão padecendo muito? Porque têm assumido papéis que não são delas. Vamos entender isso. Num tempo atrás, aonde, vamos dizer, 90% das matas, dos lagos, dos rios, dos mares, estava intacto. O poder da natureza intacto, a virtude, a vida, prosperidade de alimento. Então o homem caçava, pescava o alimento, caçava seu alimento, trabalhava com agricultura e ali trazia o alimento para casa. E a mulher cuidava dos filhos, cuidava do alimento dos filhos. Olha aí o equilíbrio, o governo. A mulher auxiliadora, imagine um homem ter que trabalhar, depois chegar a ter que cozinhar, e depois chegar a ter que cuidar dos filhos. Não tinha como. Ou a mulher ir com o homem trabalhar, e o homem, por si só, né, ela ia ter que cuidar do varão, dos filhos, quando chegasse, da comida, não ia suportar. Então, naquele tempo, o governo era bem exercido, até porque a caça tinha muitos perigos, animais ferozes. A mulher não tem estrutura naquela época para entrar em um mato, para entrar em um mar, para entrar... Não, isso era dado ao homem, porque a estrutura física, a condição dos hormônios, a condições física, óssea,
de habilidades foi dada ao homem para tal. Ainda que hoje as mulheres estejam aí fazendo 1001 coisas, mas não tem como, irmãos. Não tem como. Não tem como. A mulher seria alvo de perigos terríveis. Então, ao longo da história da degradação, porque é bíblico, o Apocalipse fala aqui um terço da terra, do verde, um terço dos lagos, dos mares, morreriam, estão morrendo. Os animais, as plantas foi se deteriorando, o modernismo veio vindo. Hoje, a maioria do verde foi deflorado, foi arrasado, foi desmatado. Lagos contaminados, rios contaminados, esgotos em lugares de rios. Então a sobrevivência, o recurso natural se tornou retido hoje na mão de muitos fazendeiros, na mão de muitos empresários, aonde retém ali a manipulação, o crescimento desses alimentos, todo o trabalhar agrícola desses alimentos para poder trazer aos mercados, trazer aos pontos de vendas nas cidades. Então, hoje o homem não pode mais só viver da caça. Ele morreria de fome e não ajudaria a sua família a prover, porque é o papel do governante prover sua família. Então, foi obrigada a mulher, durante este período todo de evolução, a sair também com o homem para trabalhar. Foi obrigado também ao homem dividir a função familiar que cabe à mulher, de cuidar dos filhos, dar banho também, varrer a casa, lavar um prato, lavar uma roupa. Então, a questão das funções se mistificou, se ligou por questão de sobrevivência. A mulher hoje trabalha, o homem também ajuda em casa. Mas o governo não foi abrido mão por Deus de um homem ser o governante, a chefia da casa e a mulher sua auxiliadora. E isso veio se perdendo com um grito, não de submissão e respeito a Deus, e honraria a Deus, mas nenhum grito perdido de espíritos enganadores, doutrinas de homens, de demônios que vêm tomando contas não só do povo pagão, mas daqueles também que estão na casa de Deus. A igreja tem se perdido. Qual o reflexo de uma mulher governar uma nação? Podemos ver no tempo de Israel que nunca houve uma rainha da própria descendência de Israel levantada por Deus. Mas Acabe, em rebeldia, depois da morte do seu pai Onri, Israel já estava deteriorada a sua descendência. Onri veio ali de frutos de guerras, conspirações. Israel já não detentia a descendência real de origem. Jeroboão, sua descendência foi dissipada, a descendência de Baasa. E ali Acabe já vem da descendência de um capitão que se tornou rei. E ele ali agora casa com a mulher chamada Jezabel, bem conhecida. E ela coloca ela como rainha, primeira rainha em Israel. Nem Davi teve essa ousadia, nem outros reis. E ele foi um rei que aborreceu a Deus tremendamente. E essa mulher empoderada, porque ela era de uma civilização que não tinha um conceito de Deus, nem da lei de Deus, que é a questão da equilíbrio, da ordem, da decência. O homem governa, a mulher ajuda o governo, não governa. E então ele coloca essa mulher como governante, e ela passa ali agora a inseminar a adoração a Baal, ao seu Deus, e acaba tomando a rédea da mão de Acabe em certos contextos. Claro que ele ainda era o rei, governante, porém ela estava ali na mesma altura, tomando decisões importantes no reino, e o que isso trouxe? Destruição. Destruição para aquele povo. Dores, idolatrias, tudo que aborrecia Deus. Eva, quando tomou a atitude no jardim,
isolada, fora da chefia, fora da submissão do seu esposo, trouxe a queda. Porque o papel de chefia cabe a tomar decisões importantes para o reino e zelar. Quando Deus cobrou de Adão, cobrou porque ele ouviu. Por que deu ouvido a tua mulher, não deste ouvido a mim, a minha palavra? Não permaneceste na minha palavra. Então era a obrigação do governante daquele jardim zelar. Zelar dos princípios. Zelar do governo para proteção, para guardar aquele lugar preservado, santificado a Deus. A mulher não tinha essa responsabilidade por ela. Foi mais fácil para ela tomar aquela decisão de comer o fruto do que o próprio Adão. Então o inimigo usou a mulher para também atrair o homem à queda. O homem já tinha sobre ele a responsabilidade, o peso do governo de uma decisão. Mas a mulher não tinha isso. Então a importância de ela estar submissa a Adão livraria ela daquela tentação e a ele da queda. Então estamos falando não de algo que simplesmente se levanta uma mulher a pastorado feminino, sem nem mesmo ela saber os conceitos diante de Deus. Por isso que muitas estão sobrecarregadas, muitas tomando decisões erradas, ainda que de alguma forma, pela ausência de muitos varões e porque isso já está inseminado, a sociedade entende assim, a igreja também está abrindo mão dos seus princípios. Mas os reflexos não deixam de acontecer. O número de mortes, o número de assassinatos de mulheres está em número. E o que a sociedade dá de resposta? Isso é culpa do machismo? Isso é culpa do fascismo? Não, irmão. Isso é culpa do pecado, da quebra de princípios que Deus criou. Então entendemos, irmão, que no contexto das virtudes, no contexto de salvação, das promessas, todos estão de igual modo eleitos. Mas no contexto de chefia, de governo, de direção, é dada ao homem e à mulher a sua auxiliadora. É a sua ajudadora. Ela tem que se guardar em santidade, se preservar em pudor, em respeito. Mas o que tem prevalecido nas igrejas? A insubmissão. O que causa isso? Contendas, iras. O que causa isso? Vaidades, imoralidades. Por quê? A mulher que não se submete, ela se dá a vaidade. As joias são o seu enfeite. Os vestidos preciosos são o seu enfeite. Então o que deveria haver ali agora, guardar, ser mulheres de pudor que esconde a nudez, que se guarda. Mas hoje diz, eu sou mulher e quero respeito. Mas não se dão o respeito. Não é todas, não estou generalizando. Mas muitas mulheres não se dão o respeito. E acaba ali se tornando fruto de tropeço para ela e para outros. Porque através da sua nudez traz ali a queda de outros por tropeçar nas suas cobiças. Então todo o conceito que Deus criou permanece por causa da criação. Por que a mulher não pode ser pastora, irmão? Por causa do contexto da criação. Foi o contexto que Paulo usou em 1 Timóteo, capítulo 2. Se você for para toda a Escritura, não tem relatos de pastorado feminino. Isso tem trazido destruição, como foi no tempo de Jezabel. A sua filha Atalaia, também em Judá, conseguiu se implantar, casar com o filho de Josafá. E trouxe também ali um momento que ela matou os filhos do seu filho, os netos, para ser rainha, e ficou ali por um tempo sendo rainha.
trouxe destruição para aquela nação. Ou seja, o âmbito de governar foi dado ao homem. A sabedoria, a estrutura foi dada ao homem. Quando a mulher toma este papel, ela destrói a ela mesma. E ela vai ali carregar uma carga grande. E aquilo que deveria ser regido não vai ter a regência conforme Deus estabilizou para o homem, porque essa sabedoria, essa estrutura foi dada ao homem. Usar a mulher de Moisés como pastora, ela era pastora de animais, irmão. Está bem lá contextualizado. É de animais mesmo. Não era de pessoas, não. Pô. Então vamos entender isso. Ela era pastora de animais, ovelhas. Não era de pessoas. Débora profetiza. Então, em todo o contexto, não encaixa pastorado feminino. Mulher pode pregar. Irmãos, a Bíblia diz que a mulher não nos ensine na igreja, mas esteja calada. Irmãos, quando Jesus fala ide pregai a toda criatura, isso é para todos que crêem. É o Evangelho, é a cruz de Cristo, é a mensagem das boas novas do reino. Mas quando se trata de igreja, que é algo já para o governo, é o varão que prega. É o pastor. É um irmão que tem um dom que prega, irmão. É indecente que as mulheres falem na igreja. As pessoas falam, não, porque isso era no tempo lá do contexto cultural. Não, irmão. A nossa fé não vem de cultura pagã. Vem da cultura judaica, que mantém esses princípios. As sacerdotisas que existiu na época lá atrás não era de Israel. Era dos povos que adoravam a deuses estranhos, que sempre promoveu isso. Satanás sempre promoveu elevar a mulher e diminuir o homem, para que haja contraste de violência, de ira, para que haja mau governo, mau direção, não que a mulher não seja apta, não seja inteligente, sábia, mas não é estrutural, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, para tal. Então, vai haver sim, pela questão da diminuição feminina, a mostrar uma maior superioridade, muitas vezes usando a força, a brutalidade para mostrar domínio, sendo que o homem não precisa fazer isso para mostrar o domínio, porque só na sua presença, na sua chegada, já mostra que há um domínio sobre o homem. Quando vem uma mulher e um homem, aí vamos dizer, num ambiente hostil, quem tem medo de quem? Naturalmente, a mulher vai ter medo daquele homem, porque ela sabe que ela não tem estrutura física. Mas no dia de hoje, as mulheres estão treinando, estão isso, estão aqui, tomando a frente aí de muitos lugares. Tudo bem, se é o contexto da sociedade. Isso é natural, mas não vai prevalecer diante do que Deus criou. No mundo pagão sempre existiu mulheres rainhas, sacerdotisas, mulheres que se destacavam, porque isso é o propósito de Satanás, distorcer a criação.